Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Vamos continuar nossos estudos aqui em 2 Coríntios, agora capítulo 11, indo meio que para o final já, né? E aqui nesse capítulo 11, Paulo continua assim sua defesa, a defesa do seu ministério, um apelo, né, aos coríntios para que ouvissem seus rogos com relação aos falsos apóstolos, aos ensinos errados, e também algumas coisas que falam a nós com relação a esses mesmos pontos de ensinos errados e falsos apóstolos que podem nos afastar da simplicidade que é no Evangelho. Então, aqui no capítulo 11, versículo 1 a 6, resumidamente, vai dizer assim: Quisera eu me suportasseis, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para apresentar como virgem pura a um só marido, a um só esposo, né, a saber, Cristo. Mas eu sei que assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. Se alguém prega outro evangelho diferente, a esse de boamente tolerais, porque supõem nada ser inferior a esses apóstolos. E vos tenho feito conhecer isso. Então aqui logo no começo, Paulo roga aos coríntios que o suportasse, ou suportasse o seu zelo, porque em sua imaturidade os coríntios não compreendiam o amor de Paulo por eles na forma de seu zelo, na forma de seu cuidado. E achavam aquele cuidado assim, um cuidado até inoportuno talvez, mas eles não compreendiam realmente o zelo que Paulo tinha por eles. Quisera suportasse o meu zelo, a minha insistência com vocês. Porque isso era cuidado. Zelo por vós com o zelo de Deus, ele diz. Então, Paulo está sendo zeloso aqui, queria que os coríntios entendessem o seu zelo, porque ele zela com o zelo de Deus, da mesma maneira como Deus, como nosso Pai, zela por nós como filhos. Paulo também zela pelos coríntios como filhos espirituais. A qualidade do zelo de Paulo é a mesma qualidade do zelo de Deus. Qual é a qualidade do nosso zelo com as coisas de Deus que nos foram confiadas? Deve ou deveria ser o mesmo tipo. Eu vejo assim, muitas vezes, tristemente, eu já vi pessoas cuidando das coisas de Deus de uma maneira relaxada, de uma maneira assim, sinceramente, banal até. E vi pessoas mais dedicadas a seus próprios assuntos, ao seu próprio trabalho, ao seu próprio ganho, do que com relação às coisas de Deus. Infelizmente, tive a tristeza de observar isso. E Paulo aqui ele fala que tem zelo de Deus pelas coisas de Deus. Deve ou deveria ser também a qualidade do nosso zelo naquilo que Deus tem nos dispensado, ou sendo muito, ou sendo pouco, não importa. A qualidade do zelo deve ser a mesma no muito ou no pouco, porque aquilo que de Deus recebemos como responsabilidade, seremos também responsabilizados por Ele. E Paulo quer apresentar a igreja como virgem pura. Aqui, inclusive, ele refere àquele costume judaico dos amigos do noivo. Jesus menciona isso, né? Quando ele fala para os apóstolos, os amigos do noivo ficam tristes quando o noivo é tirado, mas depois eles ficam alegres. Assim também agora vocês têm tristeza, porque eu vou ser tirado de vocês, mas de novo serei restituídos e a vossa alegria será completa. Então Jesus se refere aos amigos do noivo como parte de um costume ritual que existia lá entre os judeus com relação ao casamento. Havia celebração de casamento, havia elementos rituais da celebração de casamento, e Jesus se refere a isso, assim como as 10 virgens também são um elemento ritual em relação ao cortejo do noivo, no caso. Então, havia as 10 virgens como parte do ritual relacionado ao noivo, e havia também os amigos do noivo com relação ao noivo também. Então, havia esses elementos culturais, e Paulo refere-se a esse elemento, e ele diz assim, que como amigo do noivo, ele quer apresentar a noiva pura a Jesus, porque esse era o papel dos amigos do noivo, apresentar a noiva ali, naquele ritual. E Paulo aplica espiritualmente isso como um zelo, porque ele quer apresentar a noiva pura, que é a igreja pura. Então, Paulo, como amigo do noivo, ele tem esse zelo, porque como apóstolo, ele é responsável pela pureza da noiva, que é a igreja. Essa pureza é a pureza doutrinária, porque Paulo sabe que qualquer contaminação doutrinária contaminará a fé da igreja, contaminará a fé dos irmãos.
E é esse tipo de zelo que ele tem, o zelo de Deus pela pureza doutrinária. Ele sabe que será responsabilizado por apresentar a igreja pura perante o Senhor. O ministério de apóstolo dele, semelhante àqueles amigos do noivo, tinha responsabilidade com relação à qualidade da apresentação da noiva para seu esposo vindouro. Então, Paulo diz isso, e ele vê assim um certo paralelo com a sedução que está acontecendo ali, com a sedução de Satanás lá com Eva no começo. Porque assim como lá no Jardim do Éden, Satanás seduziu Eva, apresentando um falso conhecimento, assim também ele vê um paralelo com o falso conhecimento que é também apresentado à igreja por meio de falsos apóstolos. E Paulo tem esse zelo de advertir a igreja contra essa astúcia, porque todo falso ensinamento vem na forma de astúcia. Todo falso conhecimento não vem de uma maneira explícita, mas sempre na forma astuta. E com essa astúcia, o diabo, infelizmente, vem usando seus falsos apóstolos, seduzir a igreja, assim como seduziu Eva, trazendo um falso conhecimento ou uma distorção da palavra de Deus para a igreja. E Paulo, assim, está, assim, de certa forma, triste com os coríntios, porque ele percebe, assim, uma tolerância errada dos coríntios com relação a essas pessoas que pregam outro evangelho. Então, Paulo chega a dizer, se alguém vos prega outro evangelho, esse de boamente tolerais. Então, ele está, assim, triste porque ele vê a igreja sendo, assim, de certa forma, complacente com esse mau ensino. De certa forma, sendo tolerantes, nenhuma tolerância errada. Então, vamos falar mais sobre isso depois, mas podemos ver em Apocalipse as advertências de Jesus contra os falsos apóstolos, contra os falsos ensinamentos. E muitas vezes a igreja tem essa tolerância errada. E Paulo diz que esses falsos apóstolos que apresentam-se como se fossem apóstolos do Senhor, ele mesmo não é em nada inferior a essas pessoas que apresentam falsos ensinamentos. E ele diz assim, porque eu suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos, e vos tenho feito a conhecer isso. Então, daquilo que Paulo tem apresentado como reto ensino, como dedicação e como zelo, tudo isso o recomenda como verdadeiro apóstolo do Senhor, e não como aquelas pessoas que estavam pregando heresias ou trazendo dissensões no meio deles. Mas sempre estamos diante de escolhas. Temos as mesmas questões hoje em dia, e para a igreja estão as escolhas entre falsos e verdadeiros apóstolos, falsos e verdadeiros mestres. Tá? Bom, no versículo 7 a 15, continuando, ele diz assim, cometi eu algum pecado pelo fato de viver humildemente? Despojei outras igrejas, recebendo delas salário para vos poder servir. O que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que buscam serem considerados iguais a nós. Os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Continuando então nesse mesmo ponto, Paulo assim continua a sua defesa e também o contraste entre eles e esses falsos apóstolos que estavam ali, esses falsos apóstolos, esses obreiros fraudulentos. A primeira pergunta que Paulo fala, cometi algum pecado por viver humildemente no meio de vós? O fato é que havia assim um transfundo cultural ali no meio dos coríntios. Nós já falamos que os coríntios assim valorizavam muito a cultura grega e uma certa percepção grega das coisas. E naquela época, naqueles costumes, havia assim os filósofos de todo tipo, né, epicureus, estoicos, que pregavam, que ministravam seus ensinamentos em escolas assim, filosóficas e que recebiam pagamento para isso. Havia até assim uma disputa dos alunos de algumas escolas de retórica, filosofias e de retórica, disputavam seguidores, disputavam para os seus mestres seguidores. O fato é que havia pagamento para isso. E, curiosamente, os coríntios achavam assim, um tipo de afronta o fato de Paulo assim, não querer receber nenhuma ajuda financeira, nenhuma oferta, né? Isso, nenhum pagamento, estando ali entre os coríntios e ministrando entre eles. Porque os coríntios viam esse correspondente fora na cultura grega
e achavam que Paulo, de alguma maneira, o estava afrontando por recusar pagamento. Mas o que Paulo fala é isso, na verdade é isso. Havia realmente assim um princípio de sustento do ministério, Paulo menciona isso na primeira carta, menciona inclusive os outros apóstolos que recebiam um salário, recebiam um pagamento, e diz que ele mesmo queria, não queria exercer os seus direitos nesse sentido, estando entre os coríntios. E ele diz essa expressão, por vossa causa, despojei outras igrejas recebendo salário. Então, não é que ele não recebia salário nenhum, ou que sempre ele trabalhava para sustentar, como ele diz na primeira carta, mas é que outras igrejas o sustentavam ali. Então, o princípio em si não era quebrado por Paulo, o princípio assim de receber salário, de receber ofertas, assim, enquanto exercia seu ministério. Ele, não é que ele quebra esse princípio, é que ele prefere receber de outras igrejas. Aqui, obviamente, havia, entre os coríntios, havia agravante de que os coríntios realmente eram muito difíceis de lidar. Então, Paulo, assim, prefere, assim, até nem receber deles por motivos até de crítica, de incompreensões, muitas, assim, de muitas posturas contraditórias que os coríntios tinham em relação às coisas financeiras. Mas o fato é que ele não fazia isso. Nós vemos, por exemplo, nos evangelhos que havia mulheres que ajudavam Jesus, mulheres menciona. Então, era um princípio que havia desde o começo, assim. Havia no Antigo Testamento também os dízimos que sustentavam os sacerdotes. Então, esse princípio da contribuição e do sustento do ministério, isso é presente sempre no judaísmo e no cristianismo. Mas aqui Paulo não quer receber dos coríntios, em parte por causa das dificuldades que havia entre eles, e em parte porque Paulo, de maneira geral, fazia isso também. Na igreja de Filipos e na igreja de Tessalônica, ele não recebia ofertas estando nas igrejas. Ele preferia ser sustentado por pessoas de outras igrejas, estando em determinada igreja, justamente para não haver assim, nenhum tipo de suborno moral, né, de cortar a ocasião, mesmo como ele fala aqui, porque assim ele estaria livre para falar abertamente tudo que tivesse que falar, inclusive coisas assim de advertência mesmo. Porque o que existe muitas vezes é isso, um tipo de suborno moral. O que pode acontecer é isso. Se as pessoas não tiverem zelo, elas podem achar que tem que falar para as pessoas o que elas querem ouvir, porque recebem delas as ofertas, ou porque recebem delas assim uma ajuda financeira. Mas esse tipo de troca não pode haver. No aspecto moral, não pode haver. E Paulo faz isso justamente para cortar a ocasião e até assim expor, de certa forma, os falsos apóstolos, porque esses falsos apóstolos usavam e abusavam desse direito, até exploravam os coríntios. Havia assim, uma certa exploração, se comportavam como mercadores e mercenários, como infelizmente acontece hoje em dia, pessoas que comercializam o evangelho, como Paulo fala noutra passagem, mercadores da palavra de Deus. Pessoas que têm em Balaão assim, uma referência, infelizmente, de maus ministros, porque mercadejam a palavra de Deus. E Paulo aqui quer contar ocasião de se fazer parecer ou de ser minimamente parecido com essas pessoas. Então ele prefere receber ajuda de outros lugares para que em nada ele seja semelhante a esses falsos apóstolos, a esses obreiros fraudulentos que faziam comércio dos fiéis, recebendo deles compensações, assim, compensações para além do mero sustento, porque o sustento do evangelho é legítimo nesse particular. Mas o que eles faziam é mais ou menos o que se faz hoje em dia. Pessoas assim que banjavam demais, iam muito além. Os falsos apóstolos, então, faziam isso. E Paulo quer justamente cortar a ocasião e expor os falsos apóstolos em todas as suas práticas abusivas, tanto em seu ensinamento quanto em sua exploração da fé dos irmãos. E ele menciona, ele fala, os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçados em apóstolos de Cristo, o que não é de admirar, já que o próprio Satanás pode também se transformar em anjo de luz, em sua obra de sedução. E em tudo isso eles são falsos obreiros, tanto no sentido de exploração, quanto no sentido de pregação de doutrinas erradas, quanto na disseminação de críticas a Paulo, de críticas aos apóstolos e
distorção dos ensinamentos. Tudo isso é o composto dos falsos apóstolos. Lá em Gálatas, Paulo fala também que se, mesmo que um anjo do céu viesse, pregasse outro evangelho, seria anátema. E aqui essas pessoas, tal qual o seu príncipe Satanás, se disfarçam em anjos de luz para seduzir e enganar aqueles que não estão vigilantes. Essa é a natureza do engano. Essa é a natureza principal do engano. A mentira se passando pela verdade. A natureza do engano é essa. Satanás se disfarçando de anjos de luz para pregar suas heresias como se fossem verdade. A falta de entendimento aqui é muito assim, patente, e é um risco desde sempre para a igreja. Na história posterior da igreja, vemos a luta dos pais da igreja primitiva, os pais posteriores, pessoas como Tertuliano, né, pessoas como Tertuliano, Justino, o Basílio de Cesareia, vários outros assim, João Crisóstomo, Ambrósio de Milão, que também em sua época combateram falsos ensinos que distorciam o evangelho de diversas formas. E essa é sempre a luta dos pais da igreja, dos líderes, de lutarem contra pessoas que de dentro da igreja, infelizmente isso, de dentro da igreja, minam a fé. Pessoalmente, eu não me preocupo com heresias que estão fora da igreja. Não me preocupo com o testemunho de Jeová, não me preocupo com o espiritismo, não me preocupo com conscienciologia e várias formas de doutrinas que estão aí. O que me preocupa pessoalmente são as heresias que vêm dentro da igreja, que aparecem como verdadeiro ensino, como aprofundamento de conceitos bíblicos, mas que, na verdade, são dissimuladamente heresias, porque a natureza da heresia é a natureza do engano. A doutrina é errada que parece certa. Essa é a heresia. E aqui, quando Paulo fala dos falsos apóstolos, ele fala assim, transformando-se em apóstolos de Cristo. Não é de admirar se o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. É justamente isso. Os falsos apóstolos disfarçados de ministros de Cristo pregando heresias. Acredito que esses são os maiores desafios da igreja. Aquilo que acontece pelo lado de dentro, na forma de falsos ensinamentos. E infelizmente, essa astúcia do diabo aparece tanto no sentido de pregar o falso ensinamento, quanto na crítica justamente das pessoas que são zelosas do reto ensino. Porque esses falsos apóstolos fazem ambas as coisas. Eles pregam a heresia dissimuladamente, não pregam escancaradamente. Pregam dissimuladamente para que as pessoas achem que não há heresia no que eles falam e, ao mesmo tempo, criticam as pessoas que justamente percebem essas heresias e a querem erradicar da igreja. Isso, infelizmente, é a maior astuto que existe hoje em dia e é sempre, desde sempre, o maior desafio na igreja. Os falsos apóstolos e obreiros fraudulentos que se disfarçam de apóstolos de Cristo, assim como Satanás também se disfarça de anjo de luz. O seu fim é correspondente às suas obras, como diz a palavra de Deus. Então diz aqui no versículo 16 a 33, terminando, outra vez vos digo, ninguém me considera insensato, porque, sendo vós sensato, de boa mente tolerais os intentados, tolerais os que vos escravizam, os que vos esbofeteiam no rosto, mas naquilo em que qualquer tem ousadia, também eu tenho. São ministros de Cristo? Eu ainda mais. Em trabalhos, em perigos de morte, em perigos no mar, em vigílias, em jejuns, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com as igrejas. De boa mente tolerais, sempre é o problema da igreja. O modo como a igreja tolera o falso ensinamento. De boa mente tolerais, de boa mente achais que pessoas que pregam heresia são pessoas assim que são pessoas assim que são mal compreendidas. Coitadinhos deles. Essa síndrome de Estocolmo parece que é uma coisa recorrente na igreja. Sabe o que é síndrome de Estocolmo? Síndrome de Estocolmo é isso. Lá em Estocolmo, na Suécia, houve um assalto e os assaltantes fizeram refém das pessoas dentro do banco por vários dias. E quando finalmente o assalto chegou no final, aconteceu algo curioso. As mulheres sequestradas, as mulheres que eram feitas reféns pelos bandidos, defenderam os bandidos.
E agora isso ficou tão assim curioso, porque essa coisa, essa inversão de valores, essa inversão de perspectiva, onde a pessoa que é sequestrada defende o seu próprio sequestrador, foi chamada de síndrome de Estocolmo. Aconteceu outra vez depois disso, né? Uma outra ocasião, não vou contar aqui o que aconteceu com Patricia Hearst, o fato aconteceu posteriormente, mas essa síndrome de Estocolmo ficou sendo chamada como uma síndrome recorrente, onde pessoas que são exploradas, são maltratadas, acabam assim, se apaixonando pelos seus agressores, pelos seus algozes. E isso, infelizmente, parece acontecer na igreja. Parece acontecer na igreja. De boamente tolerais os que vos escravizam, os que vos bofeteiam no rosto, os que vos exploram. E é uma coisa curiosa isso, no modo como as pessoas toleram heresias, toleram obreiros fraudulentos, toleram pastores exploradores e os defendem contra pessoas que justamente a querem livrar desse tipo de exploração, desse tipo de engano. Isso acontece tanto em relação a todo tipo de exploração, quanto também com relação a heresias, pessoas que defendem os seus próprios raptores contra as pessoas que os querem livrar do jugo. Isso, infelizmente, acontece. Essa síndrome de Estocolmo espiritual. E quando Paulo se coloca em contraste com esses obreiros fraudulentos, ele coloca justamente em relação aos frutos do seu ministério e aos custos do seu apostolado. De que maneira Paulo se diferencia dos obreiros fraudulentos? Exibindo suas credenciais de prisões, de açoites, de jejuns, de perigos de morte. O meu ministério não tem me dado lucro, pelo contrário, me tem me dado açoite, perigo de morte. Esses são as credenciais de Paulo. Aquilo que o identifica justamente com a cruz de Cristo. Aquilo que pesa sobre ele como cruz e que vem na forma de açoites, de prisões, de tumultos. Essas são as credenciais de Paulo. Aquilo que o identifica ou que o cobra como preço da pregação do Evangelho. O identifica com o Senhor e cobra o seu preço na pregação do Evangelho. Não o lucro, não o elogio, não a adulação, mas justamente o contrário de tudo isso. Porque o Evangelho é diferenciado dessa maneira. As verdadeiras credenciais são essas. Agora, Corinto parece cometer um erro que, por exemplo, a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, não cometeu. A igreja de Éfeso foi repreendida pelo Senhor porque se afastou do primeiro amor. Mas tem uma coisa que o Senhor elogiou na igreja de Éfeso. Eles provavam os falsos apóstolos e os achava mentirosos. A igreja de Corinto não fazia isso. A igreja de Corinto não provava os falsos apóstolos para achá-los mentirosos. Pelo contrário, muitas vezes, erroneamente, os acolhia. O que para Paulo era o apostolado, era tido como missão, e uma missão custosa. O que é ser o apóstolo para os falsos apóstolos? É missão? É algo que pressupõe despojamento? É algo que pressupõe sofrimento? É algo que pressupõe privações? Não. Para um falso apóstolo, o apostolado é algo que pressupõe título, titularidade. E é justamente esse o contraste que Paulo faz entre o verdadeiro e o falso. Quer ver um falso apóstolo e discerni-lo do apóstolo verdadeiro? Veja o preço que ele está disposto a pagar. Veja o preço que ele está disposto a cruz, né, que ele está disposto a carregar sobre si. Porque hoje em dia vemos uma mesma coisa. O título de apóstolo sendo colocado como honra, como patamar de autoridade, enquanto que para Paulo era uma missão e uma missão custosa. O ministério é uma coisa honrada. O ministério é uma coisa honrada. Mas ele tem seu custo. Quando Paulo fala quem almeja o episcopado, excelente obra almeja, porém é necessário que o quê? Que o presbítero seja marido de uma só mulher, que seja zeloso, que seja manso, enfim. Há todo um precedente para o exercício do ministério. E esses precedentes não levam a um engrandecimento, não levam assim, como é que eu vou dizer assim, a uma infração de títulos. O custo
é sempre enfatizado mais do que o benefício. E o que nós vemos hoje em dia, infelizmente, com relação a bispo, com relação a apóstolo, como já falamos antes, é exercido muitas vezes assim no seu benefício mais do que no seu custo. É muitas vezes exercido como uma forma assim de predominância. As pessoas até inventam títulos, estão inventando títulos por aí, para enfatizar ainda mais a posição das pessoas e não o custo que elas deveriam pagar, como Paulo, por aquilo que elas são ou deveriam representar perante a igreja. Muito mais em prisões, muito mais em renúncias, muito mais em desapego do que o oposto disso e que infelizmente tem se manifestado por aqui, por aqui. Bom, e depois Paulo fala, além das coisas exteriores, ou seja, além do preço que o diferencia dos falsos apóstolos, que é o preço de ações, de jejum, ao invés de honra e de ganho, além disso, há ainda a preocupação que pesa sobre mim, o zelo pelas igrejas. O que pesa sobre Paulo é o zelo pelas igrejas. Isso eu queria falar no começo. Tem por vós zelo de Deus. E esse zelo que Paulo tem pelas igrejas é o que faz renunciar, é o que faz pagar o preço, é o que faz assim tentar arrancar os coríntios das garras de falsos apóstolos e de obreiros fraudulentos. É o zelo que faz isso. E os coríntios, obviamente, estão tendo dificuldade de entender essa questão. O zelo pesa sobre Paulo. Qual é o zelo que deveria pesar sobre nós? Qual é o zelo que deveria pesar sobre cada talento, sobre cada graça que recebemos? Deveria ser esse mesmo tipo. Porque, como falei antes, pelo muito ou pelo pouco, deveremos ser zelosos, porque o Senhor nos tem também confiado algo pelo qual sejamos zelosos. Que o Senhor, assim, nos dê esse zelo, nos desperte por aquilo que muitas vezes podemos estar fazendo assim de uma maneira relaxada, de uma maneira vulgar, e que teremos que prestar as contas perante o Senhor. Sejamos, então, zelosos com aquilo que o Senhor nos confiou, porque há uma grande honra, mas há também uma grande responsabilidade envolvida nisso tudo, pelo muito ou pelo pouco que Ele nos tem confiado. Amém? Deus abençoe os irmãos.